Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao meu canal de física, em que eu propus colocar alguns conteúdos que pudessem nos auxiliar em nossas aulas. Fiquei um tempo sem postar conteúdos aqui nessa lista de Física 2, por conta de outros compromissos que eu tive. E nesse período a gente teve aí uma resolução agora do MEC, que nos dá a entender que daqui para frente, até o final do ano, nós teremos que nos adaptar e ver o nosso conteúdo de uma forma à distância. Então, essas aulas que eu tenho colocado no canal, eu acredito que vai ser essencial para o nosso curso. Nós ainda não sabemos como vamos lidar com o curso, se faremos encontros presenciais não, né? Se a gente faz uma aula ao vivo, ou se vai ser só esses vídeos sem a minha intervenção ao vivo. Mas enfim, eu acredito que daqui para frente agora esses vídeos eles serão essenciais esse ano para a gente tentar aprender alguma coisa da nossa grade curricular de Física 2. Ok? Bom, dito isso, vamos dar continuidade então no nosso curso. Tá? Na aula passada, para quem não viu, eu vou deixar um link aqui, né? Eu falei para vocês sobre a velocidade de escape, que era a velocidade com que um corpo deveria ter para sair da Terra. Mais especificamente, essa velocidade seria suficiente para que o meu corpo ele fosse arremessado, vamos falar, no espaço e deixasse de sentir a atração gravitacional da Terra. Okay? Mas isso vale para qualquer corpo, para qualquer planeta. Okay? Seja você querendo lançar uma pedra da Lua ou uma pedra de Vênus, não importa. Okay? E nesse aspecto nós vimos também, para a gente calcular essa velocidade, nós falamos um pouco de energias, né? E aí nós temos num movimento vamos falar assim, orbital, ou de corpos se aproximando próximo da Terra, ou para ser lançados para fora da Terra, né? Nós chamávamos de uma energia negativa, uma energia positiva e uma energia igual a zero. A velocidade de escape é justamente essa energia igual a zero, né? A energia total de um corpo, cuja soma energia cinética e potencial ela tem que ser igual a zero. Quando nós temos uma energia positiva, nós vimos que esse corpo, vamos imaginar que ele está passando pela Terra, então ele aproxima-se da Terra e afasta e nunca mais volta. Tá? E para energias negativas, se a gente lança um corpo na superfície da Terra, esse corpo ele vai para cima, vamos imaginar assim, um lançamento vertical, ele vai, depois ele desce. A energia negativa, então nós dizemos que o corpo está ligado à Terra. Okay? E hoje nós vamos continuar esse assunto e vamos falar de movimento orbital. Bom, o que é o movimento orbital? É um movimento cujas suas posições é descrito por uma órbita. Okay? Quando nós falamos de órbita, nós podemos dizer que essa órbita ela pode ser uma órbita fechada, e aí nós caímos nos casos de uma elipse e de um movimento circular, ou eles podem ser movimentos com órbitas abertas, que seria uma hipérbole ou uma parábola. Okay? O movimento mais simples que nós temos para estudar desses daí é o movimento quando nós temos uma órbita circular, né? É o caso, por exemplo, dos vários satélites que orbitam a Terra. Nós temos satélites geoestacionários e outros tipos de satélites, né? E esse movimento de satélites, eles são exatamente iguais aos movimentos que, por exemplo, satélites artificiais fazem em volta de um planeta. Como, por exemplo, o movimento que a Lua faz em volta da Terra. E se nós pararmos para lembrar, na nossa primeira aula em que eu coloquei sobre a gravitação universal,
Newton ele formulou a gravitação universal pensando que a mesma força que faz com que a Lua fique presa à Terra, orbitando em volta dela, essa mesma força que faz com que ela se movimente em um movimento circular é a força que nós sentimos na Terra, a força peso. Então, ou seja, esse movimento circular da Lua em torno da Terra deve ser exatamente igual ao movimento circular de um satélite de telecomunicação em volta da Terra. E se eles são iguais, nós vamos esperar então que as forças que envolvem a Terra e a Lua nesse movimento devam ser iguais às forças que envolvem a Terra e um satélite. Ok? Então vamos começar a pensar sobre isso. Então vamos imaginar que nós temos, sei lá, vamos colocar aqui uma rampa de lançamento, né? E nessa minha rampa de lançamento vai vir uma bolinha, ok? E ela vai ser aí arremessada, ok? Então essa bolinha, para ela ser arremessada, né, ela tem que chegar aqui com uma certa velocidade V1, vamos falar assim, uma velocidade V1, certo? E nessa velocidade V1, ela vai fazer o que nós estamos chamando aqui de uma trajetória 1, ok? Ao longo dessa minha trajetória 1, o meu corpo aqui ele vai, então, estar percorrendo uma distância total, vamos falar x1, que na cinemática nós chamamos essa distância de alcance, né? Que é a distância máxima que ela percorre. E vamos falar aí que, dada as condições de lançamento, né? Ou seja, um ângulo aqui, θ1, ele consegue chegar aí a uma altura máxima. Ok? Bom, e aí a minha pergunta é, o que acontece se eu fizer agora um lançamento com uma velocidade V2 maior do que minha velocidade V1? Né? O que vai acontecer se eu lançar ele sobre as mesmas condições? Ou seja, as mesmas condições, o mesmo ângulo θ1, né? Fazendo esse lançamento com o mesmo ângulo, eu vou ter também uma mesma altura máxima, né? Porque o ângulo é igual. Porém, a minha trajetória agora, ela vai ser um pouco diferente, no sentido de que agora o meu alcance, né? Eu tive aqui um alcance um pouco maior. Vamos colocar aqui então que é um ΔX. Okay? Ou seja, a ideia aqui é o seguinte: dadas as condições de lançamento, ou seja, o meu ângulo θ e a minha velocidade de lançamento, nós conseguimos determinar a altura máxima e o alcance máximo. De tal forma que se eu começar a aumentar a velocidade de lançamento do meu corpo, esse corpo ele vai conseguir chegar em alcances cada vez maiores. Ok? Bom, mas o que isso tem a ver com um movimento orbital? Muito simples. Vamos pensar que esse meu lançamento, né, ele está sendo feito, por exemplo. Então vamos pensar que o meu lançamento está sendo feito, sei lá, de cima aí do Monte Everest. Okay? E nós estamos na superfície da Terra. Eu acho que é assim que escreve Everest. Tá? Então, ou seja, se eu faço um lançamento com uma velocidade V1, o meu corpo ele vai ser lançado e cai na superfície da Terra. Ok? Se eu vou lá e faço um lançamento com uma velocidade V2,
Vou colocar aqui na velocidade V2 maior. O meu corpo é lançado e cai em um outro ponto da minha superfície da Terra. Tá? Estou colocando o Monte Everest só para exemplificar. Podia estar falando que a gente está numa superfície plana qualquer. Okay? E aí, se eu continuar aumentando essa minha velocidade de lançamento, vamos falar aqui V3, chega uma hora que esse meu corpo ele pode não mais retornar à superfície da Terra. Okay? Ele não retornando à superfície da Terra, né, ele pode então entrar em um movimento orbital em torno da Terra. Ok? Bom, mas ele pode acontecer também de ser lançado com uma velocidade tão alta que ele vai passar reto pela Terra. Né? Então, vamos imaginar que o Joselito ele vai fazer esse lançamento e ele não sabe medir a força dele e ele manda um vetor velocidade aqui, ó, uma velocidade tão alta. O que o meu corpo vai fazer? Ele vai se propagar em linha reta e vai sair da atração gravitacional da Terra. Poderia ser, por exemplo, aqui, vamos falar assim, né, a nossa velocidade de escape, talvez. Né? Ou seja, o meu corpo sai da Terra e propaga-se em linha reta. Ou então ele pode lançar o corpo com uma velocidade metade do Joselito aí, né? E o meu corpo fazer isso aqui. Fazer uma trajetória, né, que aproxima-se apenas uma vez da Terra e depois começa a cair e vai embora. Tá? Mesma forma que nós podemos pensar, o meu corpo ele pode começar a entrar em trajetórias circulares em volta da Terra, dependendo da velocidade que nós conseguimos lançar esse corpo. Então, ele pode vir aqui, né, fazer esse movimento, ele não vai mais tocar a superfície da Terra, e aí ele entra em um movimento orbital, ok? E fica contornando a Terra em um período T, com uma velocidade V muito específica, ok? Esse seria basicamente, vamos pensar assim, uma órbita circular, ok? Não está aparecendo com um círculo, porque eu acho difícil desenhar, vocês me desculpem, tá? Ou ele poderia chegar aqui também, ser lançado e começar a fazer um movimento assim, ok? E aí nós teríamos então uma órbita elíptica, ok? Em todo caso, né, o que nós temos? Que a minha órbita circular e a minha órbita elíptica seriam órbitas fechadas, ou seja, eles sempre vão passar pelo mesmo ponto de lançamento. Já essas minhas duas simulações que o Joselito está jogando o meu corpo são órbitas abertas, ou seja, eles não vão retornar ao ponto inicial em nenhum momento. E por serem órbitas abertas, nós dizemos que eles têm ou uma trajetória parabólica ou uma trajetória hiperbólica. Okay? Bom, mas qual é, então, a física por trás dessas órbitas? Tá? O movimento mais fácil que nós temos para estudar é o movimento de uma órbita circular. Ok? Uma órbita circular, para uma órbita circular, o que nós teríamos? Vou imaginar aqui minha Terra, né? E aqui está um corpo qualquer. Vou imaginar aqui um satélite. Okay? Satélite.
de massa M. Tá? E esse satélite aí, ele tem, então, vamos falar assim, essa órbita circular. Pronto, mais fácil eu fazer assim, gente. Ok? E aqui eu vou deixar ele pontilhado. Tá? E esse daqui... Bom, vamos imaginar que nós tenhamos aqui a nossa Terra e um satélite. E esse satélite, então ele tem aqui uma velocidade tangencial, ok? Essa minha velocidade, ela é sempre constante, ok? Em módulo. Por que em módulo? Porque a direção e o sentido dela muda a todo ponto. Bom, se eu estou dizendo que a minha velocidade muda, apesar de ser em direção e sentido, a única coisa que muda a velocidade de um corpo é a ação de uma força externa. Então deve haver uma força externa atuando no meu satélite. E essa força externa é a força que nós conhecemos como a força de atração gravitacional. E essa força ela é dirigida sempre para o centro da Terra. De tal forma que a direção entre o vetor força e o vetor velocidade são sempre 90 graus. Okay? Esse tipo de problema é o que nós chamamos de um problema de forças centrais. Tá? Onde essa minha força aqui, a minha força central, Fg, ela causa apenas a mudança na direção e sentido do meu corpo. Ok? Bom, então se essa é a única força atuando na minha massa M, que é o meu corpo de satélite, né? Pela segunda lei de Newton, nós temos que a soma das forças atuando sobre um corpo, já vou colocar aqui em módulo, estou esquecendo o caráter vetorial, okay? A massa vezes a aceleração. Okay? Nesse caso, em que nós temos uma aceleração que muda apenas direção e sentido, mas não muda a minha velocidade, ou seja, a minha aceleração tangencial, ela tem que ser zero. Tá? Okay? Então, se a minha aceleração tangencial ela é zero, não há variação no módulo da minha velocidade. Okay? Porém, como ela está mudando em direção e sentido, ela tem uma componente que nós chamamos de aceleração centrípeta. Tá? E a minha aceleração centrípeta ela é dada pelo módulo ao quadrado da velocidade dividido pelo raio desse movimento circular. Tá? Então vamos colocar aqui. Ele tem um raio R. Ok? Bom, então a minha força atuando é a minha força de atração gravitacional, que tem que ser igual à massa do meu satélite, V², dividido por R. Tá? A atração gravitacional é a minha constante G, vezes, vamos colocar aqui a massa da Terra, já que nós estamos falando da Terra, a massa do meu satélite, dividido pela distância que separa esses dois corpos, então é R², igual a m v² sobre r. Ok? Então eu tenho v² de um lado da equação e v do outro lado, a gente pode cancelar.
nós temos também a massa de um lado da equação do satélite e a massa do outro lado da equação, que a gente também pode cancelar. Nós vamos ficar aqui v quadrado é igual a g vezes a massa da Terra dividido por r, ou seja, vamos colocar aí uma velocidade de órbita, ela é raiz de g massa da Terra sobre r, ok? Bom, essa velocidade, então, ela é a velocidade com que o meu corpo de massa mzinho vai ficar orbitando em volta da Terra. E reparem, pessoal, na minha equação de velocidade, não leva em conta a massa do corpo em órbita. Leva em conta apenas o quê? O corpo no qual ele vai orbitar e a distância que esse meu corpo vai orbitar daquela massa mzona. Ok? Ou seja, determinarmos então o valor de uma velocidade orbital, vamos imaginar então que nós tenhamos um satélite orbitando a Terra, tudo que nós precisamos saber é o quê? A distância que esse satélite está do centro da Terra ou da superfície da Terra. Já que esse meu vetor, minha distância r, né, a gente pode falar aí então que seria um r', dado por o r', né? Seria o r' mais o raio da Terra. Okay? Então, se nós soubermos simplesmente esse dado, a que distância da superfície da Terra o nosso satélite está girando, a gente consegue determinar a sua velocidade. Ok? Bom, essa velocidade orbital, né? Com a velocidade orbital, a gente consegue também determinar o período de translação desse corpo ao longo de sua órbita. Okay? Então, podemos determinar o período de translação do corpo de massa m. Certo? Então, a minha velocidade, vamos colocar aí, orbital, ela vai ter que percorrer toda a minha órbita circular, ok? E aí a minha órbita circular, ela tem uma distância que é igual a 2 vezes o raio dessa órbita, ok? E então ela vai percorrer esse 2 que é dividido pelo período tensão. Tá? Então nós temos que raiz de g massa da Terra sobre r tem que ser igual a 2πr dividido por t, ok? Se eu elevar os meus dois lados da equação ao quadrado, tá? Então, vamos elevar aqui ao quadrado os meus dois lados da equação, só para a gente tirar essa raiz da jogada, deixar a nossa equação um pouco mais bonitinha. É a g, massa da Terra, dividido por raio, igual a 4 quadrado, r ao quadrado, t quadrado. Então, aí meu período orbital ao quadrado, ele vai ser 4π r ao cubo dividido por g, massa da Terra. Ok? Ou seja, pessoal, o meu período de revolução do meu satélite, ele vai depender apenas do raio da órbita, novamente, assim como a minha velocidade orbital. O que isso quer dizer, pessoal? Se eu aumentar, então, o meu raio, olha só, se eu aumentar o meu raio, eu vou aumentar o meu período. Ou seja, quanto maior for a distância dessa órbita,
do centro da Terra, mais tempo o meu corpo vai levar para dar uma volta completa. Ok? Então, se o tempo dele aumenta, a velocidade orbital dele vai diminuir, porque o meu raio está aumentando. Ok? Então, velocidade orbital e tempo de período, o tempo de translação, desculpa, são, vamos falar assim, se um aumenta, o outro diminui. Okay? Então, para órbitas maiores, você tem uma menor velocidade e um maior tempo de translação desse corpo. Ok? Bem básico, muito simples. Tá? E aí, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, comparando uma velocidade, a velocidade orbital e a minha velocidade de escape. Tá? A minha velocidade de escape, se alguém aí não se recorda, ela é dada por 2 vezes g, massa da Terra, dividido pelo raio. Okay? Ou seja, a minha velocidade de escape ela é raiz de 2 vezes maior que a velocidade orbital. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, né? A gente pode imaginar que a gente está em algum filme de ficção, nós temos lá um planeta e uma nave ele está em um movimento orbital. Okay? Então ele tem um movimento orbital com essa velocidade orbital, né? Para ele sair desse movimento orbital, tudo que ele tem que fazer é aumentar a sua velocidade, né, em um fator de raiz de 2. Se ele fazer isso, ele consegue uma velocidade de escape, ok? E aí ele deixa essa trajetória, né? Ele deixa de compor esse sistema ligado, como eu disse na aula anterior, ok? Obviamente, esse fator raiz de 2, que vai ser acrescido na velocidade do corpo, tem que ser provocado por alguma força externa, né? No caso de uma nave, de um satélite, qualquer outra coisa, a gente sabe que isso é dado pelo acionamento dos propulsores, né? Okay? Bom, se o meu corpo está em um movimento orbital, né? Se ele está em movimento e ele está em uma posição específica R a uma velocidade v específica, isso quer dizer então que ele tem alguma energia, tá? Então vamos calcular agora essa energia para finalizar a nossa aula, tá? A energia total. Energia total do corpo em órbita, né, será dado. Então é a minha energia total. Tem que ser a minha energia cinética mais a minha energia potencial, que nós conhecemos como a potencial gravitacional, ok? Então a minha energia cinética é meio de m v quadrado. Essa velocidade não é qualquer velocidade, é a velocidade orbital, né? Mais a minha energia potencial, que é menos g, a massa da Terra, a massa do corpo, dividida pelo raio, ok? Então isso é meio de m, a velocidade orbital quadrado é g, massa da Terra, sobre r, menos g, massa da Terra, vezes m, dividido por r. Ou seja, a minha energia total, né? Então eu tenho exatamente os mesmos termos, ó,
Eu tenho exatamente os mesmos termos, só que aqui eu tenho metade do termo, né? Então isso vai ficar igual a... Opa, corrigir. Isso aqui vai ficar igual a menos meio de G, massa da Terra, vezes M, dividido por R. Ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior for a distância do meu satélite orbitando, menor vai ser essa energia. Ok? Que mais trabalho vai ser necessário para colocar ele em órbita a essa distância. Ok? E uma coisa que a gente tem que reparar aqui é o seguinte: o que acontece, né? O que acontece quando o R, vamos falar assim, tende ao raio da Terra. Bom, se esse meu raio começa a diminuir, a minha energia total começa a aumentar. O que isso quer dizer? Lembrem-se que a minha energia total, né? Nós tínhamos aquele gráfico assim, ó. Essa daqui, então, era a minha energia potencial gravitacional, vocês devem se lembrar. Tá? E por caso que nós tínhamos aqui uma energia positiva, a gente tinha um movimento que não era ligado à Terra. Quando nós tínhamos aqui uma energia igual a zero, nós tínhamos, então, a possibilidade de calcular a velocidade de escape, né? E aqui, quando nós tínhamos uma energia menor do que zero, a gente falava que era um corpo ligado à Terra. Okay? Ligado à Terra. Bom, então quando eu começo a diminuir, ou quando eu começo a diminuir o meu R, a minha energia total começa a aumentar. Bom, então vamos dizer que nosso corpo ele tem uma energia total dada aqui por esse ponto. Okay? Então ele está nessa posição R. Ok? E aí esse meu R, essa minha distância, ela começa a diminuir, começa a vir para cá. Então quando ele começa a fazer isso, o valor da minha energia começa a aumentar. E ele começa a se aproximar da superfície da Terra. Nesse ponto, pessoal, a energia ela vai ficando cada vez mais negativa, né? Mas ela está aumentando em módulo, ok? Ela está ficando mais negativa e se aproximando da superfície da Terra. E próximo à superfície da Terra, nós já começamos a ter um movimento com atrito. E esse atrito começa, então, a gastar parte dessa energia. Ok? E conforme ele vai gastando essa energia, a órbita do meu corpo ele vai ficando cada vez menor. Até que chega um ponto que ele cai dentro da Terra. Tá? Então, quando vai ser colocado satélites em órbita, tem que se fazer esse cuidado também, para assegurar que ele não vai chegar próximo à superfície da Terra a ponto de sofrer toda essa interferência de forças dissipativas. Ok? Bom, e aí nós temos algumas perguntas, como por exemplo, eu ia fazer aqui, mas eu vou deixar indicado um vídeo, que eu achei um vídeo muito, muito bem explicativo, muito bem desenhado, né? Que é a física de satélites geoestacionários. Tá? As contas da física de satélites geoestacionários nós já abordamos aqui, mas eu achei interessante a abordagem que esse professor deu. Então vou deixando o link aí do vídeo, seja na descrição ou aqui em algum lugar. Beleza? É isso aí, pessoal. Bons estudos. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Obrigado e até a próxima.